Vocês podem se assentar, queridos. Amados, nós temos que entender que toda conquista demanda esforço. Esforço nosso. É muito comum, nós que já trabalhamos com casais há muitos anos, encontrar casais que estão à beira do caos, da separação, né? E que estão cercados de pessoas cheias de fé, de convicção, lutando por eles, mas eles próprios já desistiram, já perderam a energia. É importante entender que aquilo que nós queremos conquistar, seja algo novo ou reconquistar, demanda esforço. E falando em investimento, invista no seu maior patrimônio, que é a sua família. E a família começa pelo casamento. Vamos falar isso juntos? Vamos lá. Invista em seu maior patrimônio, que é a família, que começa pelo casamento. Vencendo as dificuldades no casamento. Há uma frase que foi colocada aí na sua apostila, você que está trazendo a sua apostila desde o primeiro dia. Hoje nós já estamos na 7ª semana, já estamos terminando. Olha que coisa, esses dias estávamos começando. Como é importante sermos persistentes, não desistir na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Estamos na 7ª semana. Por isso que Deus já tem abençoado muitas pessoas. Há uma frase, está escrito o seguinte: é nas crises que as relações se fortalecem. Na verdade, todo tipo de crise, ela aponta para dois lugares, ou para a destruição, ou para o fortalecimento. Assim é na economia, são nos relacionamentos, é na igreja, em tudo na nossa vida. Momento de crise, de dificuldade, de provação, de turbulência, você vai sair disso como? Acabado, derrotado ou mais forte. Mas e aí, como é que eu escolho? Depende de você. A forma com que você reagir diante da crise, seja ela no casamento, na sua vida financeira, em qualquer outra área, é aquilo que vai resultar daqui um pouquinho ali na frente. Queridos, Mateus 19,6 é o texto principal, também se encontra aí na sua apostila. Diz o seguinte: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Olha aqui para mim. É certo que eu vou falar algumas coisas sobre casamento, relacionamento conjugal, e para poder apontar algumas ferramentas para vencermos as dificuldades no casamento, que em algum momento pode ser que você se sinta confrontado e tocado por conta das suas circunstâncias. Mas quero que você entenda que a nossa mensagem é cristocêntrica, ela é de Jesus, é pautada na palavra de Deus. Não existe nada particular com ninguém aqui, absolutamente, ok? E se alguma coisa te confrontar, fala: obrigado, Senhor, obrigado porque a tua palavra está me orientando. Eu tenho uma chance. Não feche, né? Não fique sisudo. Olha, está falando de mim. Não sei da tua vida. Mas eu sei de um Deus que pode atuar na sua vida, no seu casamento, e reverter qualquer situação. Pastor, mas olha, eu estou no 2º casamento, no 3º, no 4º, e aí? O que eu vou ouvir? Vai me chatear? Olha, tem coisas que nós não temos como mexer para trás. Mas nós podemos cuidar do nosso presente e do nosso futuro. Então, que você possa usar as tuas experiências e a palavra de Deus para construir a sua vida a partir de agora. Queridos, as experiências da minha vida como marido, como casal, eu e o pastor André, as experiências como casal, as experiências de outros casais ao longo desses anos que temos trabalhado no Ministério de Famílias, especificamente com casais, nos levaram a receber de Deus um cabedal de ferramentas, de soluções, de fórmulas voltadas para a família, voltadas para o sucesso do casamento. Embora não sejamos perfeitos, cadê minha esposa? Está ali, né? Ela mais do que eu reconheço. Embora não sejamos perfeitos, já melhoramos em praticamente todas as áreas da nossa vida. Eu acho que eu posso dividir os 25 anos de casamento que está chegando agora, e isso me lembra bodas de prata, me lembra presente. Não, eu só estou pensando alto aqui. Eu posso dividir assim, os 10 primeiros anos e os 15 segundos anos, né? 2 etapas da nossa vida. Porque eu era ruim, gente. Como casal, como marido, eu era péssimo. Não é uma pessoa má, porque eu nunca fui malvado. Mas ruim de não saber o que fazer, de não ter as habilidades necessárias para resolver conflitos, ou para nem gerar os conflitos, ou para levar o casamento. Não diferente de muitos aqui, tivemos um início de casamento muito difícil, conturbado. Achamos, depois do primeiro ano,
que não conseguiríamos levar adiante, porque nós não estávamos investindo no nosso casamento. Aliás, não investimos nem antes, quanto mais depois, não aprendemos, não fomos ensinados. O pastor Luiz estava falando aqui dessas ferramentas que a ICC disponibiliza aos casais e tantos outros grupos de afins, que são ferramentas poderosas que eu não tinha naquela época, e que muitas pessoas de nós não tivemos. E às vezes nós deixamos passar essas ferramentas, está aí do nosso lado, é muito fácil, estão acessíveis, e não lançamos mãos delas para nos abençoar. Assim é na área dos casais, de finanças, família, filhos, etc. e tal. Nós devemos aproveitar. Enfim, há muito para se fazer na minha vida, na minha esposa ainda espaço para melhorar. Mas queridos, quem nos conheceu há muitos anos atrás, pode atestar, né, ver que isso é verdade. O quanto nós melhoramos, tanto eu quanto a minha esposa. Mas para falar em sucesso no casamento, algumas fórmulas, acredite, elas existem, eu preciso falar um pouquinho, rapidamente, sobre o casamento fracassado. Porque a gente às vezes não entende por que muitos casais fracassam, muitos casamentos acabam. Quais são os motivos que os têm feito cair, têm levado à queda, as ações, os modelos, os comportamentos que insistem em permanecer e às vezes passar de geração em geração. Isso não é herança de maldição, não. É apenas exemplo de vidas, de casais que vão se perpetuando, porque o modelo vai se copiando de filho, depois do neto, etc. e tal. Às vezes no exemplo visto, na conversa, no ensinamento errado, e quando você vê no teu casamento está cheio de problema. Por que tantos casamentos fracassam? Porque grande parte desses casamentos não resistem, acabam se rompendo. Primeira coisa, vou falar 2 coisas apenas, poderia falar 30 coisas, mas vou falar 2 que eu julgo ser muito importantes. Primeiro, as pessoas não entram numa relação matrimonial com o devido preparo. O pastor Luiz disse muito bem esses dias aqui sobre isso. Não estão prontos para assumir o matrimônio. Não estão preparados para dividir. Não estão preparados para abrir mão de alguma coisa, abrir mão de um ponto de vista, abrir mão de um horário na sua agenda. Não estão preparados para as mudanças que certamente acontecem, físicas, emocionais, relacionamentos sociais, familiar. Muitas mudanças certamente acontecem, as pessoas não estão preparadas para essas mudanças, se casam e querem continuar vivendo a sua vida, só mudando de casa, não entendendo que agora ele é 50% de um todo, que tem que se abrir mão de algumas coisas, alguns valores, inclusive, não estou dizendo valores bons ou ruins, pontos de vistas, alguns princípios, rever algumas coisas, entender o ponto de vista do outro, ser humilde e inteligente para perceber que todas as pessoas são diferentes. Tem pessoas que não estão prontas para entrar no casamento, e por essa razão muitos casamentos fracassam. Não estão prontos para os conflitos, porque muitas vezes o namoro não tem conflito, é amor para lá, paixão para cá. Eu te amo, amor, eu te liguei porque eu não sei se eu lembro, eu te chamo, eu falei que eu te amo, então tá bom, depois de 2 horas, né? Aí conversa mais uma meia hora, e depois vai de novo. Assim era a pastora André, quando nós namorávamos, né? Eu sou daquela época da bicicleta, de namorar de bicicleta, que vergonha, gente. Ficava lá, às vezes ia de ônibus, perdia o ônibus, sabia que ia perder o ônibus por causa de 15 minutos, se eu saísse mais cedo eu pegava. Não, 15 minutos era uma preciosidade. Ficava lá, andava uns 10 quilômetros na madrugada para chegar em casa. Aí chegava em casa, amor, eu esqueci de dizer que eu te amo. Não, aí você não vê as diferenças, vocês não se conhecem, entram sem conhecer, sem saber que nessa nova etapa existirão conflitos. Existirão diferenças. Por exemplo, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa muito interessante. Quando nós nos casamos, primeiro dia que nós fomos dormir, olha, eu não estava acostumado a dormir com ninguém. Havia um espaço no cobertor entre eu e ela, corria um vento ali. Esse negócio está errado, gente. É diferente, está vendo só? Como é que eu vou resolver esse negócio aqui? Não foram 2 cobertores. Né? Várias coisas aí que pode resolver. Enfim, mas era diferente. De repente eu amanhecia
3 horas da manhã, meu cobertor estava sem cobertor. Eu falei, que negócio é esse? E por aí vai. Mas estou falando de coisas simples. Existem coisas complicadas, né? Tem mulher que não aceita se o chinelo não estiver um do lado do outro. Aliás, tem mulher que não aceita chinelo. A pessoa viveu o tempo inteiro. As pessoas têm que entrar no matrimônio preparadas para as diferenças, para os conflitos. Porque no comecinho do casamento, esses conflitos até são diminuídos. Oi, amor, esse feijãozinho está uma delícia, mas sim, olha, né, pode melhorar. É assim, daqui um pouco, meu Deus, esse feijão está ruim demais. Como que você consegue fazer um feijão tão ruim assim? Porque sempre tem a referência, né, para poder comparar. Queridos, por aí vai. Hoje em dia os casais usam o período do namoro, olha aqui para mim, o que nós temos que falar e pronto. Usam o período do namoro para obter intimidade sexual, ao invés de conhecer o caráter, de conhecer o projeto de vida, para onde aquela pessoa quer ir, o estilo de vida. Eu atendi um casal alguns anos aqui em Curitiba, que não tinha jeito para eles, porque ela era muito avião, ela falava 4, 5 línguas, era campeã brasileira de xadrez, viajava o mundo inteiro, e ela era muito rápida, né? E ele, olha, ficava na casa dele, mal falava um português, aqui do interior de Santa Catarina. Ele era contrabaixista, diga-se de passagem, um ótimo contrabaixista, ficava estudando o dia inteiro contrabaixo, não fazia nada. Ela olhava para ele e falava, não é possível. E ele olhava para ela e falava, não é possível. Porque não se conheceram antes? O seu estilo de vida, o que gosta de fazer, o seu vocabulário, a sua família. Não, namoro de hoje é para sair, é para ir para a balada, para ter relação sexual, intimidade, prazer a curto prazo. Depois, mesmo que ama essa pessoa, e acredite, queridos, muitos se amam mesmo, entram no casamento se amando. Não acredito que alguém casa odiando, mas as diferenças não conhecidas são tão grandes que aquilo não permite que o casamento vá adiante. Há uma frase muito comum entre casais que é a seguinte: não foi com este homem que eu me casei. Foi sim, apenas você não conheceu ele direito antes. Essa mulher é outra mulher. Aí, nesse caso, né, fisicamente só, mas... E a pessoa é a mesma. No meu caso, a pastora André pode falar que ela se casou com outra pessoa. Filho, né? Aquele era filho. Deus deu um bonitão para ela agora. Alguém está se perguntando, cadê? Para com isso, irmãos. Que isso? Queridos, foi sim, provavelmente no período de namoro e noivado, vocês não estavam focados naquilo que esse período se propõe a realizar na vida de um casal. Olha aqui para nós. Não é porque o mundo hoje se desenfreou, não tem mais regras, não tem mais ética, não tem mais conduta. Muito bem falado esses dias aqui, a mãe acha que está protegendo a filha, trazendo a namorada para dentro de casa, para dormir com a namorada. Aqui pode, lá fora não pode. Eu sou da ética. Eu sou das coisas certas, e não quero bagunça, pode fazer aqui. Então isso aí é modelo para outras pessoas, não é modelo para nós, queridos. Nosso modelo é o seguinte: você está conhecendo, você está vendo como é que ele é, você está vendo como ela é. Eu lembro que minha mãe uma vez levou o André para ver meu guarda-roupa, meu Deus. Como eu sou muito organizado, eu passei no teste. Minha mãe tinha essas manias, pastor Scarpa, levar o namorado de quem quer que fosse nós, para ver quarto, gente. Faça isso é bom. Vai ver como ele é, gosta de trabalhar. Tenha mais critérios, queridos, estabeleça critérios, tanto o homem quanto a mulher, altos. Nem tanto, viu? Tem que ter critérios. Como ele é, como ela é. Está de acordo? Tô. Está de acordo? Não. Ai, mas eu acho ela tão bonita, esquece, negócio de beleza acaba logo. Hoje tem muita gente que dá uma prorrogada na coisa. Mas olha, beleza, que não segura casamento. Eu já vi casais, olha aqui para mim, um homem trair a mulher linda que tinha por uma feia. Inexplicável. Você fala, como é que pode? Isso não se explica, porque a beleza não segura casamento. A beleza cansa. Estou cansando já, né? Obrigado, pastor.
Segunda coisa, por que muitos casamentos fracassam? Primeiro, porque não se conhecem, não entram preparados. Hoje nós temos cursos para preparar o moço, a moça, conversar, orientar na palavra de Deus como tem que ser. Agora deixa eu perguntar para vocês, principalmente vocês namorados, solteiros, vocês estão a fim de pagar esse preço? De permitir que o pastor, que a igreja, que a Bíblia, que Deus entre na sua vida para te orientar? Ou você tem medo disso tirar você desse relacionamento? E por isso você não quer o que é certo? Você precisa querer, precisa investir. Segunda coisa, porque muitos casamentos não dão certo. Porque não estão dispostos a enfrentar as crises. Não estão dispostos a lutar nos momentos de dificuldades. Preferem afastar-se e iniciar um novo relacionamento a curar aquele que está, em que está. É mais fácil largar e começar de novo. Não estou falando para ninguém aqui. Se você já largou 1, 2, 3, 4, 5, 10 e se casou, leva isso a sério a partir de agora na sua vida. Ok? Sim ou não? Nós não podemos voltar na sua vida e desfazer as coisas e colocar você lá. Não podemos, nem Deus vai fazer isso com você. Mas olha, cuidado para que isso não se torne um padrão. Porque se você simplesmente permitiu que seu casamento acabasse por falta de lutar, de empenhar, com certeza o outro você não vai lutar também. Crises virão, dificuldades virão, problemas vão aparecer. Não sei o que leva um casal a achar que o outro relacionamento, simplesmente por ser um outro relacionamento, vai dar certo. Às vezes não dá porque o problema está na pessoa. A imagem do casamento está desgastada, arranhada, está depreciada. Por isso muitas pessoas entram num relacionamento, seja pela primeira, segunda ou terceira vez, já cogitando a possibilidade de não dar certo. Se não der certo, eu não estou nem aí. Fulano lá também largou. Ciclano, e começa a dar exemplo, aí começa a buscar até dentro da igreja. Antigamente você não via, hoje você vê. Ok, fulano, ciclano, então eu não vou nem me constranger. Ao invés de lutar neste momento de crise, estar lado a lado com o esposo, a esposa, juntos, buscando em Deus os recursos necessários que você não tem, para que Ele te ajude a vencer. O problema, queridos, é que se o casal não enfrenta a crise de frente, e não busca em Deus essas forças necessárias para a superação, irá fazer assim nos próximos relacionamentos. Nós não podemos desconsiderar que toda crise é pedagógica. Ela nos ensina. Por que você acha que Deus permite que a gente passe alguns momentos difíceis? Vamos falar a verdade. Tem hora que você fala assim, mas por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Eu sirvo a Deus, eu sou fiel, vou ao culto, estou há tantos anos, você tem nenhuma lista de coisas que você faz para mostrar que você é bom e que não merecia passar por aquilo que você está passando. Porque Deus sabe que esses momentos nos fortalecem. É aí nesses ambientes que a nossa fé é provada. Para Deus não, porque Ele sabe quem nós somos, mas para nós mesmos. Porque muitas vezes somos cristãos só de verbalização. Eu sou, eu faço, aconteço, eu oro, eu intercedo, eu canto, eu adoro, eu faço. Mas na hora da dificuldade, para ver qual é a nossa postura, como nós reagimos na hora da crise, diz para nós o que nós somos diante de Deus. Por isso ela é pedagógica. Sei estar abatido, sei estar em abundância, sei viver de todas as maneiras, contudo estou instruído de forma com que sei viver em fartura ou ter fome, abundância, padecer necessidade. O que Paulo disse? Eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Eu não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem, não dá mais, não tem jeito. Ninguém pode mudar. Se você acreditar nisso, realmente ninguém vai mudar. Mas se você entender que Deus pode trabalhar na sua vida e lutar por isso, Deus vai reverter a tua situação. E eu fico com essas duas coisas apenas para falar de um casamento fracassado, ou os motivos que levam um casamento ao fracasso. Mas falando em sucesso no casamento, que é o que importa, e rapidamente aqui, eu preciso compartilhar com vocês algumas coisas da nossa experiência. Eu separei entre trocentas 5 coisas muito importantes para você observar, para você viver. Porque talvez são coisas que você já sabe, mas é preciso viver. Eu quero me valer desses anos de experiências como casamento, o meu casamento e do casamento de tantas outras pessoas, para poder colocar um pouquinho para você. Dessas formas, que elas existem, como eu disse. Não é presunção, orgulho, apenas a convicção de quem tem trabalhado nessa área há muitos anos e que já viu muitos casamentos destruídos vencer, superar, serem reconstruídos. Então eu posso afirmar que em Jesus essas fórmulas existem, elas são bíblicas, elas podem mudar a sua vida hoje aqui, em nome de Jesus. O que fazer para vencer as dificuldades no casamento? Vamos lá, em primeiro lugar, se tiver um slide aí, o próximo,
Primeiro lugar. É o próximo aí. Demonstre amor por seu cônjuge. Como assim demonstre amor? Tem muita gente que tem dificuldade de demonstrar amor. Até ama. Eu amo de uma forma diferente. Ela não quer saber se sua forma é diferente. Ela quer que você a ame, que ela sinta que você a ame. Não, eu amo diferente. Eu coloco a comida dentro de casa. Esqueça. Eu ganho bem, eu deixo ela em casa para ela não precisar nem trabalhar. Esqueça. Isso não vai servir. Qual foi a última vez que você disse para tua esposa, para o teu esposo: eu te amo. Eu amo você. E não é também só dizer eu te amo. Tem, eu preciso de você. Tem outras frases aí. Que você demonstra amor. Algumas pessoas até amam suas respectivas esposas e esposos, mas não conseguem demonstrar. Quer um conselho, queridos? Aprenda a demonstrar o seu amor. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque nós somos humanos. E o ser humano tem algumas necessidades básicas. Como, por exemplo, ser amado, que é o caso aqui. Ser respeitado, ser conhecido, ser compreendido. Isso é necessidade do ser humano. Se o ser humano não se sente amado, então vamos trazer para o casamento. Se a mulher não se sente amada, ou se o marido não se sente amado, ele vai entrar em parafuso. Por que ela não me ama? Será que ela tem outro? Por que ele não me diz que me ama? Porque ele não me ama. E começa a pensar, porque é o seguinte: se eu não digo para você a respeito de alguma coisa, você pensa o que você quiser. Se eu não externo, se eu não demonstro esse amor, você tem o direito de pensar o que você quiser. Então, se você diz assim: eu não sei amar, eu não sei demonstrar, melhor dizendo, meu pai também é assim, meu avô, olha lá em casa, a minha família, ninguém demonstra, a gente não sabe o que é isso. Aprenda. Tudo na vida se aprende. Tudo na vida se melhora, se cresce. Eu vou dar um exemplo aqui, porque nada melhor do que falar mal de nós mesmos, né? Vou falar mal da minha esposa. A minha esposa tinha muitas dificuldades de expressar amor. Não é verdade, meu amor? Eu já te disse hoje que eu te amo. Ela tinha dificuldades. Por que ela tinha dificuldades? Porque se você for buscar na história dela, os seus pais, avós, eles tinham a mesma dificuldade. E eu, por que eu não tinha essa dificuldade? Porque se você for buscar na minha história, meu pai, minha mãe, minha avó, é aquela melosidade, aquele amor externado o tempo inteiro. Eu pego minha mãe no colo. Meu pai, eu e meu pai somos amigos, como crianças os dois. É impressionante vocês verem a nossa amizade, sem perder o respeito de pai e filho. Mas quando nós somos amigos, então isso foi demonstrado, diferente dela. Então ela teve que aprender. Hoje ela fala que me ama. Tem dia que ela fala até demais. Você começa a desconfiar. Então, queridos, a primeira coisa: demonstre o amor por seu cônjuge. Não estou falando de dinheiro, de presente. Mas olha o rosto dessa moça aqui, gente. Dá uma olhada aí para o slide. Tá faceira. Tá levando a cafungada ali. Vai saber que aquele cara falou para ela rir tanto que olha lá, gente, tá se derretendo. Que mulher que não gosta disso? Agora olha aqui para mim, mulher. Vocês também têm que demonstrar amor. Embora a estrutura emocional da mulher exija muito mais essa demonstração, o homem também, ok? Cadê os maridos aqui? Né? Fazer um chamego, amor, tudo bem, você está lindo, você está forte. Não estou dizendo gordo, né? Você está forte, você está... Fala algumas coisas, aumenta um pouco, gente. Mas tem que falar. Nesse momento vale aumentar um pouquinho. Agora não exagera demais. Se o camarada for feio demais, você ficar falando que ele é lindo, lindo, aí ele fala: não, tem coisa errada. Não, então você fala: você está bem. Você é simpático. Já me chamaram muito de simpático. Eu sei o que quer dizer simpático. O cara é feio. Que é gente boa. Ah, que coisa chata esse negócio. Efésios 5:25 diz assim: vós maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Por que fala isso? Porque a mulher necessita muito mais dessa demonstração. Jesus veio e deu a demonstração para a igreja do verdadeiro amor. Ele quer que nós o copiemos, amém? No nosso relacionamento. Segunda coisa, vamos lá, slide. Cuidado com as palavras. Nós aprendemos muito no curso aí do MMI, do Casados para Sempre, que palavras são como sementes. Quem já aprendeu isso aí? Deixa eu ver. Que nós vamos
semeando, lançando na terra do coração do esposo, da esposa, ou dos filhos, ou de qualquer outra pessoa. Mas falando em casamento, falando para o matrimônio, palavras são sementes que nós lançamos. E queridos, sementes nascem, brotam, germinam, e vai crescer, depois vai frutificar. E aquele fruto vem em uma quantidade muito maior da mesma espécie da semente que você plantou na vida dele, na vida dela. Eu disse esses dias atrás, no curso, num tema parecido com esse, que é o seguinte: esse tema é o tema que muda a vida das pessoas, que muda o casamento. Porque se quer mudar um casamento, muda a tua semeadura. Se você xingava, não xinga mais. Se você irritava, não irrita mais. Se você deixava o chinelo lá do jeito errado, não deixa mais. Faz uma nova semeadura, um novo plantio, novo comportamento. Daqui um pouco você começa a colher dessa nova etapa da sua vida. Vocês estão entendendo, sim ou não? Principalmente nós homens devemos cuidar com as palavras. Por quê? Porque mulher não esquece, simplesmente por isso. Homem é bobo, esquece rápido. Fala, você é isso, aquilo. Fala, agora fala alguma coisa para a mulher que você ofendeu ela. 3 horas depois ela lembra. 3 dias depois ela lembra. 3 meses ela lembra, como se fosse agora. 3 anos, mesma coisa. Não mudou nada, ela sabe exatamente as palavras que você falou. Então cuidado com as palavras. Mas mulheres, olhem aqui para mim. Vocês também. Cuidado com as palavras que você fala para os outros. Porque hoje tem homem sensível. Tem homem que é mais sensível. Pode falar que ele magoa na hora. Então cuidado com as palavras. Olha como que essa imagem diz tudo. Palavras podem machucar. Ali embaixo está o texto que nós usamos para corroborar com a palavra de Deus. Provérbios 12, 18, 21. Não sei ali, acho que é outra palavra que eles colocaram. Eu quero que usar o Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Nós comeremos daquilo que nós permitimos que ela faça. Daquilo que ela fala, com as sementes. Qual foi a primeira mesmo que eu falei? Demonstre amor. Sai daqui abraçado hoje. Melosa. Não vai estragar mais. Segundo, cuidado com as palavras. Terceiro, cadê o slide? Respeito. Respeito nunca é demais. Quando acaba o respeito, é um grande sinal de que aquele casamento está para terminar. Porque enquanto há respeito, as pessoas se seguram. Não economizem em respeitar o seu cônjuge. Porque um dos sinais do fim é a falta dele. Quando o respeito se acaba, outras coisas tomam o seu espaço. A violência verbal, a violência física, a indiferença mútua, o pouco caso, sabe? Então, o respeito foi embora, outras sensações ocupam esse espaço e tende só a piorar. É muito comum, principalmente publicamente, queridos. É terrível isso aqui para um casal. Está numa festinha de amigos, entre família, aí está lá. O maridão está lá contando a prosa no meio da parentada. Aí chega a mulher e fala, tudo mentira. Gente, pode ser que seja mentira, mas fala depois pro cara. Ou então fala, olha, não é bem assim, mudou um pouco. Que é uma coisa terrível, que o homem não administra. É ser confrontado publicamente assim, dessa forma. Quer confrontar o teu marido? Essa minha esposa linda, maravilhosa, que ali está sentada, me confronta sempre, gente. Vocês não sabem o que eu passo. Essa mulher é dura, sempre foi dura comigo. E muitas vezes na nossa vida, em algumas áreas de específico, ela me confrontou muito forte. Que me fez mudar, repensar, rever. E me confrontou. Mas me confronte em casa. Me confronte na frente das pessoas. Eu tinha uma coisa que era muito cruel, que era desrespeitoso com a minha amada, com a minha doce esposa. Eu tinha um olhar, gente, que matava. Meu olhar matava. Se ela fizesse alguma coisa que eu não gostava, eu olhava, não sei como é que eu olhava, eu perdi, amor. Eu olhava para ela, eu a matava. Por exemplo, estava aqui no louvor, ela falou alguma coisa errada, eu, deixa eu diminuir, entrar dentro da bota. Eu era assim mesmo. Eu sabia que eu dava esse olhar, e ela sabia, e eu sabia que ela sabia. Vocês entenderam? Eu não. E aí, gente, quantas vezes ela chegou? Não faz mais isso. Até um dia que ela chegou, pirou. Ela falou, você não faz aquele olhar psicótico. Você não vai fazer isso mais comigo. A última vez, foi hoje. Foi a última vez mesmo. Parei, né, amor? Parei. De vez em quando escapa ou não? Mas pode escapar, mas eu melhorei. Eu acabava com ela no olhar, aquilo doía o coração dela.
Às vezes ela estava falando na igreja, ou para alguém, ou numa rodinha, ela falou alguma coisa, sei lá, eu olhava para ela, censurando, ela se perdia toda, porque era muito cruel. Alguém já fez isso com você? Fura o olho dele. É muito ruim, muito chato. Isso é uma forma de desrespeitar, né? Os colegas vão lá na tua casa, chamar teu marido para jogar bola. A gente não tem problema de jogar bola. Não pode jogar muito. Mas umas 3, 4 vezes por semana não vai. Não, menos, né? Mas de vez em quando, uma vez por mês, vai lá o colega dele, aí você aparece lá. O que é? Não vai não! Você acabou com o cara, ele nunca mais sai na rua. Envergonhado. Ou então o cara está saindo de casa para jogar bola, sai uma voz, só a voz. Tá hora, hein? Matou o peão. Falta de respeito. Existem coisas pequenas que eu estou falando, existem coisas grandes, xingamentos públicos. Eu disse para vocês aqui, eu acho que não, eu entrei numa lotérica, pagando uma conta, gente. Pagar uma conta na fila da lotérica, uns 2 anos atrás. Naquela época eu entrava muito em lotérica. E eu estava na fila. Tem a fila dos idosos e tal, né? Dos portadores de deficiência e grávidas. A mulher estava grávida, barrigão enorme. Aí o camarada, meu Deus, não tenho palavra, não posso falar o que eu estou pensando. Do safado. Parou o carro na frente da lotérica, era um posto de conveniência e tal, de gasolina, de conveniência, e ficou dentro do carro. E pôs ela grávida para entrar na fila das gestantes, ok? Só que ela errou e entrou na fila normal. E ficou lá. Daqui um pouco esse cara chega e diz o seguinte: mas você é burra, hein? Com uma barriga desse tamanho, você não viu que você pode passar na frente? Malandrão, bermudão, malandrão, sabe? Voltou lá para o carro, e ela querendo assim, estar em pé de igualdade, porque agora ali nunca mais ela chegaria a ter em pé de igualdade com ele. Envergonhada, constrangida, você que é burro, vai para lá. Ficou lá na fila. Eu acho que ela era burra mesmo. Ela continuou na fila. Mas, gente, a forma com que ele falou para ela, mas me doeu de um tanto. Mas olha, dá vontade de agredir o peão, gente. É verdade, porque é muito triste ver esse tipo de coisa. Vamos passar para frente, o tempo já foi. 4º lugar, perdoe em qualquer circunstância. Você quer vencer as dificuldades do seu casamento? Qual que é o primeiro? Demonstra amor, sai beijando. Agora é época de beijar. Casados. Ficar naquela beijação antigamente, beijar para lá, beijar. Eu não beijei, eu vou beijar. Agora que tem que beijar, não beija. Vai para cima. Beija mesmo. Sabe que isso é o seguinte, teus filhos estão olhando vocês. Não tem problema de beijar na frente de filho, não. Dá uns agarros, cai. Não tem problema, não. Porque é o pai e a mãe, são casados. Isso é de Deus, irmãos. Vai gerar uma coisa gostosa no coração deles. Meu pai ama minha mãe. Minha mãe ama meu pai. Isso é bacana. Nenhuma das palavras poderão ser mais fortes e poderosas na vida dos teus filhos do que o seu exemplo de casal. Se você não beija, lá na frente vai ter dificuldade. Se você não faz um carinho, não faz um chameio, não dá um cheiro, lá na frente parece que vai estar tudo diferente. Tá bom? Segundo, esqueci. Cuidado com as palavras. Terceiro, respeito. 4, perdoe em qualquer circunstância. Olha, eu sei que isso aqui é uma coisa difícil. Eu não vou assim espiritualizar e me mostrar um super-homem. Não é. Esse negócio é complicado. O negócio de perdoar não é fácil, ok? Em qualquer área da vida. Casamento, algumas coisas que acontecem. É difícil? É difícil. Mas é regra bíblica. Nós devemos o perdão. Isso é bonito. O perdão, queridos, ele pode ser o start, o gatilho para curar o teu casamento e resolver de uma vez por todas. De uma vez por todas. Né? O casamento também merece receber perdão. O seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo merece receber perdão. Quando você perdoa o seu cônjuge, ou qualquer outra pessoa, mas vamos voltar para o casamento, olha aqui para mim. Você está assumindo e entendendo que aquela pessoa é humana, passível de falhas, assim como você é também. Ok? Muitos casamentos só serão restaurados. Não estou dizendo que todos, mas alguns só serão restaurados a partir de um perdão sincero, de um pedido verdadeiro e que realmente haja um quebrantamento ali. É difícil? É difícil. Eu não tenho essa condição. Olha, é difícil mesmo, mas peça a Deus essa condição, que Deus pode te dar condição. Eu tive um caso de perdão na minha vida, não está ligado ao matrimônio, mas a um peão, um camarada louco que fez um negócio comigo muito doido. Olha, gente,
E eu odiei aquele cara. Ódio no coração. Aquilo acabou com o meu ministério. Era jovenzinho ainda, não sei se era casado, recém-casado. Olha, a alegria de ir para a igreja. Acabou, murchei. Por causa do meu sentimento. Porque ele fez uma coisa muito errada comigo. Só foi embora a partir do momento que eu liberei o perdão, cheguei para ele e pedi perdão. Olha que dificuldade. Porque o perdão é o seguinte, a falta de perdão, não perdoar, é a mesma coisa de tomar veneno querendo que o outro morra. Você entendeu? Então nós precisamos ir contra a vontade. Porque é o seguinte, perdão não é sentimento, é uma decisão baseada numa orientação da palavra de Deus. Como que funciona? Você usa a tua razão, mente, e faz, executa, pede perdão. Depois, o teu coração, sentimentos, acompanha a tua decisão. Você vai pedir o perdão, o sentimento está do mesmo jeito. Mas depois, o Espírito Santo vai te dando força. Aquele sentimento vai sendo trabalhado, o Senhor vai limpando a sua vida. É assim que acontece, pode acreditar. E é assim também no casamento. Quinto e último lugar. Creia que Deus pode restaurar o mais assolado dos casamentos, o mais devastado, o mais destruído, aquele que não sobrou quase nada. Você precisa acreditar que Deus pode restaurar. Olha aqui, queridos. Eu não estou dizendo uma coisa que eu nunca vi acontecer. Estou dizendo sobre muitos, dezenas de casamentos arrebentados, destruídos, e que tiveram muitas tentativas e não conseguiram, mas em Deus buscaram essa superação, essa força, essa condição, porque Deus faz aquilo que é impossível, queridos. Você acredita nisso? Sim ou não? Você acredita que Deus também pode operar um milagre num casamento que está quase destruído, que a pessoa não se odeia, né? Ela acha que não tem mais amor, não tem mais jeito. O que eu falei para ela, o que ela me falou, o que aconteceu, não tem mais jeito. Tem, Deus pode restaurar, você precisa acreditar nisso. Primeiro Deus vai renovar sua mente, depois Ele renova o coração. Quando Ele renovar sua mente, por decisão sua, e você tomar a sua decisão de pedir o perdão, Ele vem e restaura o seu coração, os seus sentimentos, as suas sensações. Com o tempo isso vai acabando, isso não fere mais você, não dói, não te incomoda. Você lembra, que não é amnésia, perdão é uma coisa, amnésia é outra, né? Você vai lembrar, eu lembro, estou lembrando do cara lá, não deu nada, tá vendo? Continuei com o mesmo semblante aqui. Mas eu lembrava que eu queria morrer, eu perdi o sono, e meu coração disparava. Talvez aquilo que você precisa mudar, queridos, preste atenção que aqui eu encerro, esteja dentro de você e não dentro do teu cônjuge. Por isso não fique orando agora, nesse momento de oração e nem depois, para que Deus mude a tua esposa, para que Deus mude o teu esposo. Peça que Ele mude você mesmo naquilo que for necessário, porque a partir do momento que você orar a Deus, entregando totalmente seu coração, seus pensamentos, esta área que está pegando, Ele vai cuidar, mas você tem que entregar para Ele. Não fica, Senhor, cuida dela, muda ela, a cabeça dela. Não, olha para você. Você não é fiscal da tua esposa, nem do teu esposo. Deixa Deus trabalhar. Você não é Deus também, você não pode mudar. Jesus respondeu, as coisas que são impossíveis para os homens, Lucas 18, 27, são possíveis para Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus.